Olá! Nessa videoaula falaremos sobre a construção da memória RAM. Para que você possa entender o conteúdo, nós recomendamos que você tenha assistido antes o videoaula sobre flip-flops do nosso canal. Esse grande circuito pode parecer estranho a princípio, mas calma que vamos analisá-lo parte a parte e você o entenderá no final. Esse circuito é uma memória de 4x3, 4 palavras de 3 bits. A 0 e a 1, à esquerda, serão responsáveis por selecionar o endereço da memória a qual desejamos manipular. O I0, I1 e I2 no topo do circuito são as entradas de dados. Elas serão necessárias para quando quisermos gravar algum dado na memória. As 3 entradas no canto inferior esquerdo são responsáveis por controlar a manipulação da memória. Primeiro, o CS, o Chip Select, ele controlará se a memória pode ser acessada ou não, tanto para gravação quanto para leitura. Segundo, o RD, Read, ele controla a operação que será realizada, e se for 1, ele fará a leitura, se for 0, fará a escrita na memória. E terceiro, por último, OE, Output Enable, ele controlará se a saída do sistema estará habilitada. Por último, nossa saída, uma palavra de 3 bits, e nossa estrutura de controle. Para definir quando a saída estará habilitada, essa memória é a estrutura básica do chip de memória. Para os chips de memória possam receber palavras maiores, nós temos que aumentar a quantidade de flip-flops nas colunas. E quando aumentamos o número de flip-flops nas linhas, ganhamos uma quantidade maior de palavras. Eis um exemplo de chip de memória com a capacidade de 4 megabits. Ali embaixo, vemos uma variação da porta Read. Esse WE se refere ao Write Enable, significa que o nível alto habilita a escrita. As setas em 2 direções nos Ds, da direita, são as entradas e saídas de dados. Ou seja, quando for escrever, não haverá saída de dados. E quando for ler, não haverá entrada de dados. Neste exemplo, o esquema de endereçamento é diferente. Ele se organiza como uma matriz de 2048 por 2048, de células de 1 bit cada. Primeiro, ele entra com uma palavra de 11 bits para especificar o endereço da linha. O RAS afirma esse endereço. E outra palavra de 11 bits é colocada para definir o endereço da coluna. O CAS afirma. E depois, você pode ou pegar um bit de saída ou colocar um bit de entrada. Essa organização ela tem como objetivo diminuir a quantidade de portas que tem no chip para acessar a memória. Memória de acesso aleatório, ou memória RAM, possui 2 tipos, estática e dinâmica. Vamos ver cada uma. A memória estática utiliza circuitos similares ao flip-flop D. São caracterizados por serem mais rápidos que a dinâmica. Conseguem armazenar o conteúdo enquanto estiver conectado à fonte. Mas caso contrário, ela perde o conteúdo. A memória RAM dinâmica utiliza capacitores e transistores para guardar na memória. Para cada bit, ela utiliza um capacitor e um transistor, em vantagem contra a memória RAM estática, que utiliza 6 transistores para apenas um bit. Em desvantagem, ela peca um pouco em velocidade. A FPM funciona como uma matriz.
onde ela, ao encontrar uma linha, varre a coluna analisando um a um. Sinais implícitos informam a memória quando é hora de responder, de modo que ela funciona em assincronia com o relógio do sistema principal. A EDO propõe que a FPM tenha uma segunda referência que possa trabalhar em paralelo, aumentando a quantidade de palavras por segundo. Com o avanço dos processadores, EDO e FPM ficaram lentos demais e foram substituídos pela SDRAM, que mistura a RAM estática e a RAM dinâmica, comandado pelo relógio do sistema principal. A utilização do relógio elimina a necessidade dos sinais de controle para informar o chip de memória quando responder. Em vez disso, a CPU informa a memória por quantos ciclos ela deve funcionar. Em cada ciclo, a memória entrega 4, 8 ou 16 bits, dependendo de quantas linhas de saída ela tem. Isso aumenta a taxa de dados entre a CPU e a memória. Na DDR, aproveita-se a borda de subida e a borda de descida do relógio para produzir saídas. Isso dobra a taxa de dados. Saindo das memórias voláteis e entrando nas não voláteis, as memórias ROM são feitas para manter a informação mesmo sem nenhuma fonte de energia. Os dados são programados na hora da fabricação e não podem ser alterados, como, por exemplo, temos os cartuchos de Super Nintendo, onde não tinham saves, tudo era feito por senhas que nós tínhamos que anotar para tentar voltar ao estágio que paramos. Na PROM, você poderia programar uma vez após a fabricação, mas apenas uma vez. E, uma vez programada, a PROM não poderia mudar. A EPROM, Erasable PROM, você poderia apagar a memória por meio de 15 minutos de exposição à luz ultravioleta. E para ser reprogramada, deve ser inserida em um dispositivo especial de programação. Nessa EPROM, você pode apagar e reescrever a memória eletricamente, de forma rápida e fácil, sem necessidade de equipamentos especiais. Porém, perde em capacidade de armazenamento e velocidade. Um dos tipos de EPROM é a memória flash. Então deixamos um desafio para você. Pesquise onde memórias ROM podem ser usadas. Espero que essa videoaula tenha lhe ajudado de alguma forma e nos vemos na próxima.